quem quiser mais informações, procurar a coordenação para saber sobre o acampamento, que é muito legal. Vocês vão vivenciar coisas que vão fazer vocês crescerem muito, como pessoas, como profissionais que vocês serão. É muito bacana, muito legal. Então, iniciando a nossa aula de hoje, dando continuidade aos nossos assuntos, né? Eu vou ter que me colocar aqui como moderadora, porque vai ter gente querendo entrar na chamada e eu não vou conseguir aceitar. Espera aí. Agora vai. Vamos lá, galera. Começando a nossa aula de hoje, dando continuidade às nossas duas últimas aulas, né? Nós tivemos uma aula sobre citologia, que é o estudo das células. Depois nós tivemos a aula de resolução de questões sobre citologia. E hoje nós vamos falar sobre divisão celular, são processos, né, em que as células elas se dividem, seja para reproduzir, para formar gametas, para formar tecidos, regenerar organismos, tá? A gente vai ver aqui de forma resumida, porém nem tanto, tá? Porque eu sei que tem gente aqui de todos os níveis de escolaridade, então eu tento trazer aulas sempre bem explicativas, para até quem nunca viu o conteúdo conseguir entender, tá? E para quem já está estudando isso, é uma boa forma aí de revisão, tá? Para quem já sabe. Vamos lá, pessoal. Foco na aula agora. Vamos deixar para fazer perguntas relacionadas à aula, beleza? Quaisquer outras dúvidas, vocês vão tirando com o coordenador, beleza? Sobre, né, esses outros assuntos. Então vamos lá. Divisão celular. Para se dividirem, as células podem adotar três mecanismos distintos. Então, elas podem fazer uma coisa que a gente chama de, é, bipartição, né? Ou cisparidade, que é um meio de reprodução assexuada. Elas podem fazer mitose e meiose. É o que a gente vai ver hoje, tá? Os procariontes unicelulares, ou seja, os organismos que possuem apenas uma célula procarionte, são seres formados de uma única célula, sem núcleo diferenciado, ou seja, a gente viu que os procariontes são organismos unicelulares, ou seja, que só tem umas células, né? E essa célula procarionte, ela é formada, aliás, ela não tem um núcleo formado, né? Essa é a maior diferença da célula procarionte para a célula eucarionte. Então, assim, gente, eu vou evitar olhar o chat, porque senão eu perco meu raciocínio. E, por favor, gente, evitem conversas paralelas, porque se gerar alguma pergunta que seja interessante para eu responder, eu não vou ver, tá?
Então, foco aqui, por favor. Os procariontes, né, são organismos, nesse caso aqui, unicelulares, são formados por uma única célula sem núcleo definido. São as células procariontes, né? Reproduzem-se por bipartição ou cisparidade, uma forma de reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada? Eu não preciso da interação sexual entre dois organismos, tá? Um organismo sozinho, ele consegue se reproduzir. Numa bactéria, o cromossomo formado por uma molécula de DNA circular duplica-se e o citoplasma se parte, formando duas células idênticas, cada uma das cópias do cromossomo, cada uma com uma das cópias do cromossomo. As bactérias podem se multiplicar muito rapidamente por esse processo, criando uma nova geração a cada 20 minutos. Então vamos lá. Então, o Thales perguntou se a divisão celular acontece naqueles seres que, por exemplo, quando são cortados no meio, geram outro. Esse caso aí é um caso de regeneração. E sim, é um processo em que a célula vai se dividir a ponto de formar parte ali do organismo que falta, né? São organismos que têm a capacidade de se regenerar. Você pode arrancar um pedaço que ele vai se formar de novo, tá? Isso aí a gente chama de regeneração. Nesse caso aqui, é a forma como as bactérias se multiplicam, tá? Também as células do sangue não, as células da pele, né? A gente vai ver aqui, eu vou dar o exemplo bonitinho. As células da pele, quando acontece uma lesão, elas vão se multiplicando para fechar aquele lugar da lesão. É uma forma de regeneração, né, da pele. A gente não vai formar um novo organismo a partir dali, como é o caso das bactérias, como é o caso de. Ah, eu esqueci o nome, mas eu acho que eu botei aqui no slide. É um outro organismo que tem essa capacidade também. As estrelas do mar têm essa capacidade de se regenerar, tá? Então vamos lá. No caso da lagartixa, ela vai regenerar o rabinho. Ela não vai gerar outro organismo. Ela regenera a parte que ela perdeu, né? Nesse caso, ela solta lá a partezinha da cauda como um mecanismo de defesa, porque aí o predador se distrai com a cauda dela enquanto ela foge. Aí é outro mecanismo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei o exemplo de uma bactéria, né? Só para ilustrar. Tem a bactéria mãe, a célula mãe. Por que a bactéria que está dizendo que é célula mãe? Porque é um organismo unicelular, ele só tem uma única célula. Então, essa própria célula aqui é a célula mãe, que vai se dividir, vai multiplicar o seu DNA, vai multiplicar suas organelas para dividir em dois. Aí ocorre a bipartição. Esse organismo vai ficar grande e depois ele vai se partir em dois. As bactérias se multiplicam tão rapidamente que ela consegue, né, fazer isso em 20 minutos. Então, por isso que a pessoa aí, quando pega alguma doença assim por bactéria, tem que tomar um antibiótico lá por vários e vários dias, porque as bactérias elas se multiplicam muito rapidamente. Então, para garantir que todas as bactérias que estão lá fazendo mal no organismo sejam eliminadas, a gente tem que tomar lá o medicamento 7 dias e tal, e elas se multiplicam muito rápido, ó, uma nova geração a cada 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, essa bactéria vai se dividir em duas, e essa daqui vai ser em duas, e essa também em duas. E olha só o quão rápido elas conseguem se dividir, né? Então vamos lá. Os eucariontes, aqueles que têm um núcleo diferenciado do citoplasma, ou seja, as células eucariontes é, são aquelas que têm o núcleo
dividido, né? Que essa é a maior diferença entre a célula procarionte e eucarionte. Então, os eucariontes, aqueles que têm um núcleo diferenciado do citoplasma, podem se reproduzir por dois mecanismos diferentes. Os unicelulares, como protozoários, reproduzem-se por mitose. A mitose é também um mecanismo de divisão das células somáticas, tanto para o crescimento do organismo, quanto para a reposição das células desgastadas. A mitose pode ocorrer tanto em células haploides quanto diploides. Então, aqui a gente tem um exemplo que eu falei. A pele normal, com as células da pele aqui. Aí teve uma lesão aqui, né, na pele. E aí, ó, o sangue começa a sair pela pelezinha, né? E aí começa esse processo de regeneração. As células vão se multiplicando, multiplicando, multiplicando por meio da mitose, né? Fazendo com que aquele pedacinho que foi ferido, ele se regenerasse e ficasse ali a, a pele novamente no seu devido lugar, tá? Os eucariontes, eles têm um núcleo definido. O material genético está dentro do núcleo da célula, bem dividido, bem guardadinho, tá? Agora, na célula procarionte, não tem esse núcleo. O DNA da célula, ele está disperso ali pelo meio, mas ele não está guardadinho num envoltório nuclear, tá bom? Seguindo. Ó, tem recadinho aí da coordenação para vocês no chat, tá, gente? Dê uma olhada aí depois. Então vamos lá. Enquanto a divisão não vem, aqui eu trouxe para vocês um esqueminha do pré da pré-divisão celular, né? Assim que a célula nasce, ou seja, assim que ela é fruto de outra célula lá, a primeira célula, vai gerar, vai dar continuidade ali, né? E formar outras células. Aí essas células, antes de entrar no seu processo de divisão, de reprodução, quando a gente fala divisão celular, é reprodução da célula. Ela vai se reproduzir, ela vai se replicar, ela vai se multiplicar. Então, assim que nasce, a célula entra num período de preparação para se dividir. Esse período, chamado interfase ou intérfase, é classificado em 3 etapas. Então, esse período pré-divisão, ela tem a fase G1, a fase S e a fase G2. A fase G1, a célula cresce e tem metabolismo intenso. No citoplasma surgem novas organelas. No núcleo, aqui a gente tem um núcleo bem divididinho, então aqui a gente tem uma célula eucarionte. São sintetizados RNA mensageiro e no citoplasma proteínas. O material genético permanece na forma de cromatina. Na fase S, ocorre, ocorre a síntese do DNA. A molécula duplica-se por replicação semiconservativa. Aí eu botei aqui para vocês. A replicação semiconservativa é a reprodução de uma molécula conservando a cadeia da molécula inicial. Então, a gente vai ter ali a fita de DNA replicando, né? Ela produzindo uma nova fita, mas mantendo a fita anterior, né? Mantendo a cadeia inicial, né? A cadeia da fita de DNA, da molécula de DNA. Vamos lá. Então, na fase S, né, ocorre esse processo, e assim os cromossomos
passam a ser constituídos por dois filamentos idênticos, que a gente chama de cromátides, unidos pelo centrômero. Então, a gente vê aqui, ó, a célula quando ela acabou de se formar. Aqui a gente tem mitocôndria, ali a gente tem lisossomos, né, ribossomos, dispersos pelo citoplasma, por essa partezinha que aqui está representada de laranja. Aí, esse DNA que está aqui dentro do núcleo, ele vai começar a se multiplicar, formando os cromossomos, que é uma união, né, desse DNA. Isso aqui não é a fita de DNA em si, é a fita de DNA toda enroladinha. Toda enroladinha. Na última aula, eu trouxe um slide mostrando, né, tipo, dando um zoom no cromossomo, e aí a gente via que era a fita do DNA toda enroladinha. Esse cromossomo aqui, ó, um ladinho e o outro ladinho, eles são chamados de cromátides, tá? E esse pontinho aqui no meio é um centrômero, quem une essas cromátides, tá? As cromátides ali são aquelas partezinhas amarelas. E aí, na fase G2, no período final, antes da divisão, a célula cresce mais um pouco e sintetiza alguma proteína de que ainda precisa para se dividir. A etapa seguinte é de prófase, da mitose ou da meiose. Então, isso aqui ela vai preparando o seu DNA, ela vai se multiplicando, ela vai crescendo para ela começar a fase de divisão. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver. O nome do negócio amarelo é o cromossomo, né? O cromossomo é formado pelas cromátides, e essas cromátides são unidas por esse pontinho verde aqui, que é o centrômero. Ops, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas tem uma pergunta, então vamos lá. Seguindo, a mitose é um processo de divisão celular onde uma célula origina duas células idênticas à célula-mãe. Quando a gente fala célula-mãe, é a célula que está se reproduzindo, tá? Ela vai gerar células filhas e essas células filhas serão células mães de outras células, porque elas vão se dividir também, tá? Não é que vai ter uma única célula mãe que vai sair reproduzindo todas as outras células, não, tá? A célula mãe aqui é desse exemplo. Vai gerar células filhas. E essas células filhas serão células mães de outras células, tá bom? Me deixa explicar primeiro, Marília. Deixa eu explicar e depois, se você não entender, aí você pergunta o que foi que você não entendeu, tá? Mitose, então, é o processo de divisão celular onde uma célula origina duas células idênticas a ela, tá? Com o mesmo número de cromossomos. O termo mitose tem origem da palavra grega mitos, que significa tecer fio. Então, aqui a gente tem a mitose, né? Só um esboço aqui dela, né? A mitose, eu tenho uma célula 2N, ó, pela quantidade de cromossomos dela ali, ó, de fitas de DNA, a gente tem aqui. Aí ela vai se preparar para se replicar. E o que que ela faz? Olha o que que ela faz aqui, vocês estão vendo? Tem 4 risquinhos representando as fitas de DNA. Ela multiplica. Ela multiplica porque ela vai ter que passar para outras células. Então, ela vai replicar isso aqui a ponto dela ter o dela e passar para suas células filhas. Então, vendo mais de pertinho, ó, esse processo como acontece, que tá bem resumidão. Olha como ele acontece. Para funções iguais, informações iguais. Então, se eu preciso de células para exercer a mesma função, né, eu multiplico aqui, como eu falei, né, na questão da regeneração da célula.
da célula da regeneração da pele. As células são iguais, elas não vão exercer funções diferentes. Então, tudo bem se eu pegar uma célula mãe e originar células idênticas a ela. É para fazer a mesma coisa, então vai dar certo. Na mitose, uma célula gera duas células filhas com material genético idêntico. É assim que se dividem as células somáticas, né? A gente chama essas células de células somáticas. Na prófase, ó, que é a primeira fase da mitose, eu tenho lá o nucleolo, os cromossomos, as fibras, o centríolo. Lembra que eu mostrei para vocês quando a gente falou das organelas celulares que o centríolo ele ajudava na estrutura da célula que na hora da divisão? Olha o centríolo aqui trabalhando, ó. Ele vai para as extremidades da célula ajudar a manter ali a estrutura da célula para fazer essa divisão. Então vamos lá. A prófase, né? Olha o que acontece. No citoplasma, o centríolo duplica-se e migra para os polos. Então, aqui o centríolo que a gente tinha lá disperso na célula, ele vai se duplicar e migrar para os polos da célula. Olha só, ele vai começar a fazer isso aqui. Formando fibras proteicas entre eles, né? Fibras de proteínas entre eles, chamadas de fibras do fuso. No núcleo, os cromossomos duplicados na intérfase se condensam e se espiralizam. Então, o que que acontece? Lembra que na pré-mitose, né, na pré-meiose, naquele momento que a célula está lá, acabou de ser formada, ela começa a duplicar os seus cromossomos, ó. Aqui eles já estão duplicados. Aquelas fitinhas que eram sozinhas já estão ali unidas, já duplicadas. Eles se condensam e espiralizam, já começam a ficar na posição em que eles serão divididos, tá? O nucleolo e a carioteca se dissolvem e desaparecem. Então, aquela parte do núcleo que estava bem definidinha, ela vai desaparecer, porque eu não tenho como deixar o meu material genético certinho dentro do núcleo se eu vou ter que espalhar aquilo ali para dividir e formar duas células, né? Então, ele começa a desaparecer aqui na prófase. Aí, na metáfase, os cromossomos prendem-se pelo centrômero às fibras do fuso. Então, lembra aquela partezinha do meio do cromossomo, o centrômero? Ele se prende aqui na fibra do fuso. Essas linhas aqui, ó, ele vai se prender ali para ele poder se soltar na próxima fase. Ó, é, e migram para o centro da célula. Então, eles vão se fixar e migrar para o centro da célula. No final da metáfase, os centrômeros se duplicam e se afastam. As cromátides irmãs são separadas. Então, essa partezinha aqui, ó, a gente chama de cromátide irmã, que ela se encontra, né, se une pelo centrômero, mas nessa fase aqui, como a gente tem que gerar duas novas células, elas têm que se separar. Vocês percebam, gente, que isso aqui é o DNA da célula. E o DNA da célula é o quê? É o cérebro, a função da célula. Então, por isso que a gente fala, se a célula mãe vai gerar células filhas idênticas a ela, com a mesma função, é porque elas têm o mesmo DNA, tá? No DNA tem a função da célula, tem o que que ela vai ter que desempenhar, o que que ela vai ter que fazer naquele organismo, tá? Aí a gente vai para a anáfase. As fibras do fuso se encurtam. Os dois conjuntos de cromátides irmãs agora recebem o nome de cromossomos filhos, porque eles já vão começar a se afastar. Uma vai para um polo e a outra vai para o outro, porque ó, depois o que que vem? A célula vai se dividir em duas, então eu já começo a afastar o DNA bonitinho, né, os cromossomos, para que as células tenham a quantidade ali certinha.
Estes estão atados aos fusos pelo centrômero e migram para os polos opostos da célula, né? Estão ali se afastando. Aí ocorre a divisão do citoplasma e a nova carioteca, né? A nova partezinha que vai formar o núcleo da célula, porque sendo a célula eucarionte, ela tem um núcleo formadinho guardando o DNA. Então, a célula sabe todo o processo, tudinho que ela tem que fazer, e ela vai fazendo, e principalmente para proteger o seu DNA, né? Proteger as funções daquela célula ali. Os dois grupos de cromossomos filhos chegam aos polos opostos e descondensam-se. Então, aqui ele está condensado, né? Está bem unido o DNA, e aqui ele se descondensa. Ó, eu volto até aquelas fitas, tá? As fitas que na próxima fase de repouso elas vão se duplicar, formando os cromossomos, para depois serem separados e divididos assim, seguindo o ciclo sem fim, tá? Então, nessa fase aqui, a telófase, os dois grupos de cromossomos filhos chegam aos polos opostos, se descondensam. Em torno de cada grupo, forma-se uma nova carioteca, isolando o núcleo. Dentro dos núcleos, reaparecem os nucléolos. O citoplasma começa a dividir-se e as organelas redistribuem-se entre as duas metades. Então, as organelas elas também vão se distribuindo a fim de que as duas células que vão se formar tenham a mesma quantidade de tudo, tenham todas as organelas necessárias, tá bom? E aí a gente tem a intérfase ou interfase. Terminada a divisão do citoplasma, estão formadas duas células filhas com o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Elas entram em interfase, preparando-se para uma nova divisão, e o ciclo recomeça, tá? Então, todo esse processo aqui vai acontecer. No final, eu vou ter duas células iguaizinhas a que iniciou esse processo, e aí elas vão se dividindo, e se dividindo, e se dividindo infinitamente até a pessoa, o organismo morrer. Essas células vão estar se dividindo em tudo que for necessário. Lógico, não são todas as células que fazem divisão. Exemplo dos neurônios, elas não fazem divisão até onde se sabe, né? Então, assim, as células somáticas, essas aqui são exemplos de células da pele, aquelas primeiras células lá quando tem a fecundação do óvulo, né, pelo espermatozoide, começa-se uma divisão celular assim, surreal de rápida para formar o zigoto, né, que é o feto. Antes do feto, né, parte do zigoto, que ainda é um aglomerado de células. A parte anterior, né, a formação do feto, é uma divisão celular assim, até ir se formando e se especializando cada partezinha que vai formar os tecidos, os órgãos, tudo aquilo que eu já meio que expliquei para vocês nas aulas anteriores, né, quando a gente falou sobre isso. Então vamos lá. Seguindo. A função da mitose é garantir o crescimento e substituição de células. A importância dessa multiplicação celular está em manter a reprodução de seres unicelulares, então aqueles seres que só têm uma única célula, e efetivar processos de cicatrização e renovação dos tecidos, como a gente já viu, né? Quando há um corte na pele, por exemplo, né? A fase de cicatrização, renovação dos tecidos, não só da parte assim externa, né, do nosso organismo, mas também da parte interna. Então aqui, ó, mais uma vez, né, sem ter toda aquela parte escrita, a gente tem a célula no período pré-divisão, ela vai multiplicar o seu DNA, que vai ser separado as extremidades, vão as organelas ali também, separando tudinho, cada um no seu devido lugar. E aí
forma duas células no final, tá? Foco aqui, hein, galera. Então, forma no final células diploides, que eu falei, né? Ninguém perguntou, mas as células diploides são aquelas que possuem dois conjuntos cromossômicos, tá? Então, vamos lá. Na meiose, ocorrem duas divisões celulares, formando quatro células com metade do material genético da célula-mãe. Então, nesse caso aqui, a gente não vai ter o resultado de células iguais à célula-mãe, não. A gente vai ter células com metade dos cromossomos da célula-mãe. Se a outra, que eram a mesma quantidade, eram células 2N, né, diploide, ou seja, com dois conjuntos de cromossomos, nesse aqui vai ser só célula N, com metade do material genético. Então, nesse caso aqui, da metade do material genético, são o exemplo das nossas células reprodutoras, porque nós não somos metade pai e metade mãe. Então, se a gente tivesse todos os cromossomos da mãe, a gente seria uma cópia da nossa mãe. Se tivesse todos do pai, seria uma cópia do pai. Mas não, a gente tem uma mistura, metade do pai e metade da mãe. Então, esse tipo de divisão celulares, esse tipo de divisão celular, a meiose, ela forma células gaméticas, né? Gameta. Então, ele é aquele lance, metade do pai, metade da mãe. Metade dos cromossomos estão nas células filhas, nesse caso aqui. Então, vamos lá. Ocorre a transformação de uma célula diploide em quatro células haploides por meio da meiose 1 e meiose 2. Então, aqui a gente tem duas fases, né? Aí a gente tem aqui a célula 2N, a célula diploide, né? Ela vai multiplicar os seus cromossomos. Aí na meiose 1, ela vai gerar duas células com metade dos seus cromossomos. Aí essas duas que foram geradas aqui, elas vão se dividir na meiose 2 e formar no final quatro células filhas com metade desses cromossomos. Beleza? Mais uma vez, ó. A célula 2N, que ela tem dois conjuntos de cromossomos. Ela multiplica esses cromossomos que ela tem. Na meiose 1, ela vai ter duas células N com a metade dos daqui. E essas duas vão se replicar mais vezes e o resultado vão ser quatro células N com metade, ó, do inicial. Aqui a gente não tem representado quatro, quatro fitinhas aqui do DNA, né? Aqui no final a gente tem dois, porque tá representando que é a metade, tá? As células haploides possuem em seu núcleo celular somente um cromossomo de cada tipo, que o exemplo são os gametas, né? Espermatozoides e ovócitos. Aí aqui a gente tem, né, pela meiose, cada célula filha tem metade dos cromossomos da célula mãe. É assim que se criam os gametas. Então a gente tem aqui na prófase 1 os cromossomos homólogos duplicados, presos nesse formatinho aqui de X, alinham-se as pares e trocam pedaços na permutação ou crossing over. Então, olha a diferença. Nesse tipo de divisão celular, ela é mais elaborada, né? Como no final a gente vai ter células diferentes da célula inicial, também acontece isso aqui, que é o que a gente chama de que confere, né, no final, a variabilidade genética, ou seja, vai ter diferenças ali, né? Vai ter uma variabilidade maior, vão ter características diferentes, coisas que na mitose a gente não viu, né?
Então, aqui na prófase, esses cromossomos, eles se alinham, tá vendo? Que aqui, ó, foi uma parte do vermelhinho para o azul, uma parte do azul para o vermelho. Eles fazem isso. Isso é chamado de permutação, essa troca de pedacinhos do cromossomo, essa troca de DNA entre um cromossomo e outro, ou chamado também de crossing over, é a mesma coisa. Isso rearranja os genes. O centríolo duplica-se e forma o fuso. A carioteca se desintegra, ela também, né, se dissolve ali, que é a parte do núcleo, e os cromossomos se prendem às fibras do fuso, que a gente já viu, né, aqui, ó, os cromossomos duplicados. Ainda aos pares eles se prendem. Aí na metáfase 1, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação e migram para a região central da célula. Mesma coisa, né, que acontece lá na mitose. Aí aqui na anáfase 1, as fibras do fuso também se encurtam e puxam os cromossomos para os polos opostos. Aí, nessa fase, os cromossomos que estavam juntinhos, unidos, eles são separados, tá? Aí, nessa fase aqui, telófase 1, os cromossomos descondensam-se e formam-se dois núcleos haploides, mas os cromossomos ainda estão duplicados. Porque lembra que eles ainda estão duplicados, porque depois dessa fase aqui vai acontecer a meiose 2, e aí que eles vão se dissolver totalmente, formando lá as 4 células filhas com metade desses cromossomos, tá? Então aqui é uma grande diferença. Aqui na mitose já teria acabado, né? Com as células iguaizinhas à primeira. Mas nesse caso aqui, eu acabo uma parte do processo, tá? A carioteca forma-se novamente, lá tem o núcleo formado novamente, e o citoplasma divide-se para separar as cromátides. Cada uma das células passará pela segunda divisão da meiose, a meiose 2, igualzinha a uma mitose. Aí aqui, a meiose 2 é aquele processo igual à mitose que a gente já viu, tá? Gente, eu deixo o chat aberto porque vez ou outra aparece alguém perguntando algo realmente relevante, tá? Mas assim, se ficar conversa paralela, atrapalhando, eu cancelo aqui o chat, tiro o chat, e aí quem tiver dúvida, infelizmente, não vai poder tirar sua dúvida. Então, é complicado, né? Então, quem está querendo realmente prestar atenção, por favor, preste atenção. Quem não está prestando atenção, a gente já está anotando, a coordenação já está anotando os nomes, e aí não vai conseguir mais participar das aulas, tá? Então, vamos lá. As diferenças, as maiores diferenças entre mitose e meiose. Vamos ver aqui. Na mitose, ocorre uma divisão celular. Na meiose, são duas divisões celulares, né? A meiose 1 e a meiose 2. Na mitose, produzem duas células no final. Na meiose, 4 células no final. A mitose, as células formadas são geneticamente idênticas. Na meiose, as células formadas são geneticamente modificadas. Na mitose, há duplicação de células diploides, 2N. Na meiose, a transformação de células diploide em células haploides, que eu expliquei para vocês, né? Com a metade dos cromossomos. A mitose é o processo equitativo, pois as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Já a meiose é um processo reducional, pois as células filhas têm metade do número de cromossomos da célula mãe. Na mitose, uma célula pode gerar muitas outras, pois o ciclo celular mitótico se repete. Na meiose, formam-se apenas 4 células filhas, que podem não sofrer outras duplicações. Então, como na mitose
a gente vai ter ali a regeneração de um ser, ou a gente vai ter regeneração de um tecido, elas vão se multiplicando ali várias e várias vezes, né? Já na meiose, como na maioria das vezes é para formar gametas, nem sempre essas células que se formam no final, elas vão se duplicar novamente, né? Porque a gente já nasce ali com uma quantidade pré-determinada, né? Então, assim, pode ou não sofrer outras duplicações, tá? Do contrário da mitose, que certamente vai ter outras duplicações, tá? Na mitose, ocorre na maioria das células somáticas do corpo. A meiose ocorre em células germinativas e esporos. Esporos são estruturas de fungos, tá? Que eles também usam para reprodução. Não tem como eu explicar de novo, porque senão eu vou perder muito tempo. Eu expliquei certinho o processo, depois você rever a aula, tá? Porque se eu for explicar tudo de novo, a gente vai acabar a aula sem ter feito os exercícios, tá bom? Depois você rever a aula. Mas, basicamente, a meiose, ela vai ter, na sua primeira fase, o processo de duplicação ali do DNA e os cromossomos, eles continuam com a quantidade. Depois ele sofre a meiose 2, e aí na meiose 2 ocorre um processo parecido com a mitose. E aí no final vão gerar células N, com metade dos cromossomos da célula inicial, tá? Então vamos lá. As diferenças, mais uma vez aqui, ó, da mitose e meiose, né? Agora mais simples. Duas células filhas são produzidas. Células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Ocorre uma divisão celular. Ocorre em células somáticas. A meiose, quatro células filhas são produzidas. Células filhas possuem metade do número de cromossomos da célula mãe. Ocorre em duas divisões celulares e ocorre em células germinativas, ou seja, células de reprodução, né? Os gametas. Então vamos lá para as nossas questões. Alguma dúvida, assim, que vocês queiram tirar antes da gente começar aqui a resolver as questões? Me digam aí, se houver. Deixa eu ver aí. Alguma? Não, né? Então vamos lá. Analise os eventos mitóticos relacionados a seguir, ou seja, os eventos relacionados à mitose, tá? Gente, vocês estão ouvindo? Porque eu mexi aqui, não sei se saiu o som. Ah, estão ouvindo, ótimo. Então vamos lá. Analise os eventos mitóticos relacionados a seguir. Então, os eventos da mitose, né? Desse tipo de divisão celular. 1. Desaparecimento da membrana nuclear. 2. Divisão dos centrômeros. 3. Migração dos cromossomos para os polos do fuso. 4. Posicionamento dos cromossomos na região mediana do fuso. Qual das alternativas indica corretamente sua ordem temporal? Então, assim, qual é a ordem que acontece esses eventos? O que acontece primeiro? Todas acontecem, mas aí eu quero saber a ordem em que elas acontecem. O que acontece primeiro e depois, depois? D, E. Se for a letra D, primeiro acontece o posicionamento dos cromossomos. E que horas que o núcleo vai se separar?
Primeiro tem que desaparecer o núcleo, para os cromossomos conseguirem se movimentar. Porque os cromossomos, eles estão presos dentro do núcleo. Entendeu? Então pensa aí mais um pouco. Ó, dica aqui. Prófase. Núcleo desaparece. Inicia a formação do fuso. Os cromossomos mais condensados, ó, vão lá para o meiozinho. Daqui a pouco, ó, eles estão bem presinhos ao fuso. Depois eles vão para os polos opostos. E aí, mudaram? A correta é a letra D. Bastante gente acertou, né? Então, primeiro desaparece o núcleo. Depois, os cromossomos se posicionam na região ali central da célula. Depois, tem a divisão dos centrômeros, né? A partezinha dos cromossomos, né? Cada uma se posiciona para um lado. E aí, depois, os cromossomos vão para os polos opostos da célula para se quebrar, se dividirem, né? Não dá para improvisar na biologia, tem que saber. Tem como não. Essa daqui é uma questão do Enem, ó. Eu vou ler para vocês porque acredito que vocês não vão conseguir. Tá escrito assim, ó. O mundo das bactérias. Aí na primeira ela tá dizendo assim: estou tão sozinha, vou me duplicar. Aí ela se duplicou, apareceu um e falou para ela: oi, você vem sempre aqui? Aí depois já tem mais duas. Nossa, que cara chato. E no final já tem quatro. Vamos embora. E aí, partindo dessa tirinha, são características do tipo de reprodução representado na tirinha. Então, o tipo de reprodução de quem? Das bactérias, né? Que tá aqui, ó, o mundo das bactérias. E ela, conforme iam aparecendo outra bactéria, aliás, conforme falava alguma coisa, já tinha mais bactérias uma do lado da outra. Essa é fácil, né? Letra B. Rapidez, simplicidade e semelhança genética. Isso aí vocês viram bem, né? As células, as células os organismos unicelulares, né, procariontes, como é o caso das bactérias, elas se dividem muito rápido. Muito rápido. Isso deu para ver que a cada frase dita já tinha mais bactérias uma do ladinho da outra. E é um processo simples, né? Comparado à meiose, que a meiose tem dois processos de divisão, a mitose tem um só, e a semelhança genética, né? As células formadas são bem parecidas com a. Bem parecidas, não, ela tem o mesmo material genético da célula que iniciou ali. Seguindo, a divisão celular pode ocorrer por meio dos processos de mitose e meiose. Na mitose, a ploidia da célula se mantém constante. Já na meiose, a ploidia se reduz à metade. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as células que são originadas no processo de meiose em humanos. Então, quais são as células formadas no processo de meiose? Falei a beça, hein? Falei a beça. Que a mitose é, exemplo, regeneração da pele, né? Já a meiose, formação de células que vão ter metade. E aí? Ah, botei aqui o termo ploidia, né? É o número de conjuntos de cromossomos, né? O número N lá que a gente chama. Letra C. C de certo.
espermatozoide e óvulo, né? Porque na meiose, como eu falei, vai formar células gaméticas, gameta, né? Relacionado ali à reprodução, tá? Muito bom. Próximo. Durante uma das fases do processo de divisão celular mitótico, os cromossomos tornam-se mais visíveis, estando bem separados entre si. Assinale a alternativa correspondente ao nome dessa fase do processo de divisão celular. Essa daqui eu quero ver. Quem lembra, hein? Qual o nome da fase em que os cromossomos estão bem visíveis? Quem lembra? É na anáfase. É na anáfase. Em que os cromossomos eles estão bem no centro da célula, já se preparando. Ah, desculpa, essa foi rápido. Desculpa, tá? Em que eles estão bem ali no centro da célula, posicionados para ir cada um para o seu lado. Acho que tem mais uma. Ó, na anáfase, as cromátides irmãs se separam uma da outra e são empurradas em direção às extremidades opostas da célula. Então, né, nessa parte aqui, eles estão bem visíveis no meio da célula, indo para os lados opostos. Então, vamos lá. Essa aqui é muito fácil. Alguém já até falou no chat. O material genético em humanos está distribuído em 46 cromossomos. Suas células dividem-se por dois mecanismos distintos, a mitose e a meiose. Uma célula humana que sofreu meiose dará origem a uma célula com. Se a gente aprendeu que, né, a gente tem 46 cromossomos, mas no final da meiose a gente tem metade, é a letra B, né? Muito bom. B de beleza pura. Muito bem, pessoal. Esse aqui foi fácil, né? Deixa eu ver se tem mais uma. Ó, a meiose, diferente da mitose, tem caráter reducional, ou seja, divide no meio uma célula diploide. Então, se a célula tinha 46, o seu resultado, né, vai ser 23. E é isso, e por hoje é só. Isso é tudo, pessoal. Gostaram da aula de hoje? Acabamos tempo cravado, hein? Cravado, deu certinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E biologia tem muito conteúdo, né? Muita nomenclatura, mas não é impossível de vocês entenderem. Quando vocês entenderem que tudo tem um motivo, uma razão, um porquê, faz parte de um ciclo, fica mais fácil de entender.